que tá acontecendo com você agora, o que tá acontecendo na sua casa agora, o que tá passando com você agora, não define quem você é. E aí, gente, bom dia. Olha, o vídeo de hoje vai ter que ser rápido, porque minha câmera tá com, sei lá, 10%. De manhã, durante o meu devocional, na verdade, depois do meu devocional, assisti um vídeo, me deu um despertamento pra procurar o significado. Sabe quando Deus tá querendo falar além daquilo que a pessoa falou? E aí ele bota uma coisa pincelada pra gente poder pesquisar? E essa palavra foi circunstância. Muitas das vezes a gente olha a circunstância ao nosso redor e faz com que isso acabe definindo aquilo que a gente está sentindo ou quem nós somos. A palavra circunstância significa basicamente o conjunto de condições ou situações que envolvem um fato, momento ou pessoa. Em outras palavras, são como os fatores ao redor de algo, o ambiente que influencia o que está acontecendo. Eu parei para pensar em várias coisas, começando pela circunstância que eu estava e que eu me encontro, né? Eu olho ao meu redor, você olha aqui um cenário bem legal, que vocês sabem, por isso que eu amo vir fazer vídeos aqui. Eu já falei pra vocês que eu não gosto da academia, mas eu gosto desse ambiente aqui, desse lounge aqui fora, que nem é da academia, é do banco. Esse prédio que vocês estão vendo aqui atrás. Só que o momento em que vocês abrem o vídeo e vocês colocam aqui, se eu viro bem assim, ó, você abrir o vídeo, você pode olhar pro vídeo e você pode criar, né? Por conta da circunstância, do cenário legal, né? A ilusão na sua cabeça de que eu vivo aqui, disso aqui é minha casa, é o meu condomínio, que esse casaco da Disney Resort é porque eu sempre vou na Disney, porque eu moro nos Estados Unidos. Vim pra cá e dei muito certo. Amém, Deus me abençoe, eu estou aqui. Porque o cenário e a circunstância desse momento presente que você está vendo bate com a teoria que você criou. Mas na realidade, só Deus sabe a verdadeira circunstância por trás disso aqui. Nem eu, na verdade, sei. Porque eu posso estar aqui agora, amanhã eu posso não ter mais acesso a esse lugar. Porque podem proibir ou, enfim. Eu tô aqui agora. E aí, o que tá acontecendo com você agora, o que tá acontecendo na sua casa agora, o que tá passando com você agora, não define quem você é. Porque, eu te digo, uma das poucas coisas que eu pude aproveitar dessa coisa do mundo, né, dessa coisa de consumir coisas do mundo, que são os filmes, é a questão da lembrança. Sabe aquele filme que tem aquela imagem daquelas pessoas que colocam coisinhas na caixa, enterram, elas abrem tempos depois? Então, eu tinha a mania de fazer isso só que no meu bloco de notas e nas minhas fotos. Então, eu registro tudo, eu tenho tudo feito, mas eu olho pra essas coisas não com um detalhe de, nossa, que saudade, mas eu olho no caramba, quanto as coisas mudaram. E o Espírito Santo tem me lembrado muito de coisas que aconteceram e ele tem me levado muito lá atrás para poder me lembrar de que o fruto que eu tô colhendo hoje, não por mérito, mas por graça, vem muito do que aconteceu lá atrás. Então, eu consegui perceber um padrão que vem acontecendo, um padrão que vem se repetindo, mas que graças a Deus em tom de melhora, e que se eu olhasse a minha circunstância, eu jamais iria imaginar que eu estaria onde eu tô agora. E olha que é só o começo. Aleluia. Tem muito mais. Não de coisas materiais. Pessoais, de evolução, de coisas que eu sei que ele tem. Não só pra mim, mas pra você também, por ser filho. E aí tem muita coisa que eu olho pra trás e eu vejo e eu falo, caramba, hoje é dia 8 de abril. 8 de abril do ano passado, eu tava perdendo tempo, porque eu olhei esses dias, perdendo tempo com uma coisa que não iria agregar em nada, e que eu passei quase um ano inteiro olhando e batendo na tecla daquilo. Mas hoje eu fico com a boa parte. Marta, Maria e Lázaro, eu vou deixar aqui a referência pra você entender. Não vou explicar pra você poder lá olhar, mas eu fico com a boa parte. E aí eu entendi que não é fazendo o que eu estava fazendo que eu conseguiria estar sentimentalmente, espiritualmente, no total. Não era daquele jeito, é desse. É glorificando, é louvando, mesmo quando a provisão não tá aqui na frente, mas já aconteceu. Porque diferente da gente, Deus, quando chama a gente pra fazer alguma coisa, quando a gente sente que precisa de alguma coisa, Deus já percebeu, ó, já fez. É Ele chamando a gente pra poder entrar no processo pra fazer, porque já tá pronto. Adão, né, aproveitando o gancho que a Camila Barros falou nesse vídeo que eu assisti. Adão, quando Deus deu Eva, Adão, quando começou a perceber que queria, Deus já tinha arrancado costela, já tinha feito, já tinha tudo, toma aqui, tá pronto, toma. Quando a gente começa a sentir que precisa de alguma coisa, Deus já proveu e já fez pra gente, entendeu? Então, assim,
Quando a gente começa a sentir a necessidade ou ver que algum lugar tá começando a ficar pequeno, é porque a gente já tá sentindo que Deus já fez algo maior e aquilo já tá incomodando a gente pra sair. Porque Deus, quando Ele quer mudar algo, Ele muda a nossa circunstância, Ele muda a nossa percepção, Ele faz com que sensorialmente a gente comece a sentir a necessidade de algo que é pra gente se mover. É sempre que Ele faz isso? Comigo, na maioria das vezes que eu percebi, né? Então, assim, eu não quero generalizar, mas também é um alerta, porque às vezes a gente não tá prestando atenção nos sinais que Deus tá mandando ou da forma com que Ele tá falando, porque a nossa cabeça tá muito ocupada com as coisas que a gente acha que precisa, não com aquelas que Deus sabe. Porque Ele sabe, Ele é. E voltando na circunstância, ela não pode e nunca vai definir quem nós somos. A nossa fé, ela faz com que a circunstância fique mais tranquila. O que eu quero dizer com isso? Só porque eu tenho fé significa que as coisas vão ficar mais fáceis? Não. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Uma vez que você tem fé e crê que o Pai, aquele que te chamou, pode prover, Ele faz, e Ele já fez por você, você vai olhar para uma situação, não como, acabou minha vida, acabou, ó Deus, ó céu, o que aconteceu? Não, você vai olhar como, Deus está me ensinando alguma coisa que eu ainda não entendi, mas na hora certa e no tempo certo Ele vai. Então, se Ele quer que eu esteja passando por isso aqui, porque Ele sabe que eu posso passar por isso aqui, eu vou pegar e vou fazer. Porque é plano de Deus. Vai doer, vai incomodar, vai ter batalha, vai, porque não tem vitória sem batalha. Então, assim, a gente precisa entender que uma vez que a gente sabe debaixo da palavra de quem a gente está debaixo, fica mais tranquilo. A fé alivia as circunstâncias. Tem uma frase do Arthur, e eu falo como se ele fosse meu amigo, né? Que não é nem Arthur, gente, eu passando vergonha, é o Richard Baxter. O céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Então, assim, para tudo aquilo que Deus está tirando da nossa vida, em algum momento haverá compensação daquilo. Ou Ele compensa, ou Ele substitui, ou não, mas ainda assim, louvado seja Deus. E a gente precisa ter fé de que se a gente está em obediência, não é negligência, não é irresponsabilidade, é em obediência à palavra daquele que determinou. Não é a gente abrir a Bíblia, Salmo 91. Vamos lá no clássico, né? A Bíblia de todo mundo tá amarela no Salmo 91. Que é aquele que habita. E essa foi até uma das tentações de Jesus no deserto, né? Dos 40 dias. Salmo 91, versos 9 ao 11. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, pois Ele ordenará os seus anjos a seu respeito, para que os protejam em todos os caminhos. Aí significa que eu posso pegar e pular daqui de cima, porque os anjos estarão, porque na palavra diz, não é assim, meu amigo, você vai voltar pro pó. Não dá pra poder a gente abrir a Bíblia, pegar uma coisa que a gente quer e usar, porque a palavra de Deus, ela é viva, amém? Amém. Ela tá ali, né? Só que não dá pra gente poder usar da forma que a gente quer. A gente tem que estar debaixo da palavra que Deus liberou pra gente. A gente pode profetizar, a gente pode falar, enfim, né? Deus tocou seu coração, você vai e leva aquela palavra pra alguém. Agora, não pode você querer pegar uma palavra pra justificar algo que você está fazendo que Deus não concorda. Mas Deus sabe, mas não concorda. Porque, né, assim como tem lá que os anjos vão ajudar, né, e tá lá que eu acabei de ler, tem também que não tentarás teu Deus. Não dá pra poder a gente tentar Deus, fazer com que Gabriel venha correndo, com que Miguel venha correndo, pra poder resgatar a gente de uma coisa que a gente se colocou. Então, assim, as provações que Deus coloca a gente, Ele faz questão de edificar a nossa vida com elas e depois Ele mesmo tira, viu? Ele falou pra Moisés, quase que não saiu, Moisés, sobe o monte. Ele não pegou Moisés e colocou no monte, igual Satanás pegou Jesus, né, durante a aprovação e colocou lá no topo. E levou lá pro topo desse lugar aqui, que eu nunca sei o nome, de Jerusalém, e falou, pula. Deus, ele pega e fala, vamos comigo. Por quê? Porque Deus prepara. Deus, ele prepara, ele fala, vem cá comigo e vamos lá. Ele vai te chamar pra um lugar que você não comporta, ou que o lugar não te comporta? Não vai. Ele vai te colocar em situações que por ele e através dele, ele tem o renovo, ele tem a provisão, ele tem. Então, assim, a gente precisa entender que as circunstâncias, elas nunca
vão definir quem nós somos. Por mais que tenha essa coisa que, o ambiente sempre vence aquele que tá vazio. Porque Daniel, ele tava lá, mas ele não se sujou. Daniel tava na Babilônia, mas a Babilônia não tava nele. Daniel tava lá rodeado de ímpio, mas ele não se tornou um deles. Você tá entendendo? Ele não cedeu. Então, assim, a gente precisa entender que quer ter referência, vai lá da Bíblia e pega a referência certa. Mas nos dias de hoje, a palavra é viva. E o Deus que está aqui hoje, e que tá aí, que tá hoje, dia 8 de abril, tocando meu coração, pra poder eu fazer esse vídeo, é o mesmo Deus que tá aí nessa data, que não é hoje, porque eu não vou postar esse vídeo hoje, e que tá te tocando. Por quê? Porque a palavra não é o Wellington, não é o chapéu, não é o óculos, não é o casaco do Mickey, cansado. Que inclusive, a propósito, se você pensou que foi do resort que eu comprei, minha amiga achou no aeroporto, antes de ir embora, quando a gente foi levar ela, se eu não me engano. Deu pra tia, a tia lavou, ela tentou levar, não conseguiu levar. Esse casaco voltou pra casa da tia, ficou quase 1 ano. A tia dela falou, vou jogar fora. Eu falei, é meu. Eu peguei, repreendi tudo e qualquer coisa que podia estar nele e eu uso até hoje. Já tem 3 anos, já fazer 4 anos. Amém? Então, assim, não se engane, porque as circunstâncias, elas enganam. Se agarre na palavra, viva a palavra, leia a palavra, beba a palavra, acorde na palavra, durma na palavra, porque ela não falha, porque ela é daquele que sabe de tudo. Amém? Então, assim, fiquem com Deus. Hoje, graças ao meu bom Senhor, sou fruto de oração, de amigos, de mães, de familiares, de aprendizados e de coisas que hoje eu posso estar falando pra vocês, que antigamente era uma confusão na minha cabeça. Mas há 1 ano atrás, quando eu deixei e decidi, porque é uma decisão, caminhar com Jesus, abrir mão de todas as coisas. São 17% que tá a bateria, tá de boa. Quando eu decidi caminhar ao lado de Jesus e abrir mão de tudo, em obediência, perder coisas, abrir mão de coisas e fazer... Você tá se exaltando? Não. Para a honra e a glória de Deus, eu não sabia que hoje eu ia estar nessa plataforma que Deus sabia que eu estaria. E é por isso que Ele permitiu com que eu fizesse isso. Com que eu chorasse, com que eu sorrisse. Porque há um tempo para tudo. Como diz em Eclesiastes, né? É tempo de sorrir, é tempo de chorar. É tempo de eu respirar fundo para essas pessoas que estão vindo aqui na minha direção, como se eu não estivesse gravando. Elas não vão falar comigo. É tempo para tudo. Deus me liberta, assim, essa parte a gente tá trabalhando. Mas é isso, gente, é preciso entender que a circunstância lá não vai vencer, porque se Daniel, errei o D, porque se Daniel não se contaminou, e se Deus colocou num lugar, não é pra você poder se contaminar e se perder, e ele falar lá, sabia, não, foi pra poder você ser mais um, que ele vai olhar, assim como o Jó falar, você viu meu servo? Mas tomara que ele não fala, né? Que Deus, se Satanás passar por perto, você nem toca no meu nome, porque olha, enfim, né? Quem leu Jó entendeu. Se você não leu, toma aqui também mais um trabalho de casa. Enfim, assim como Daniel não se corrompeu, assim como Jó não se corrompeu, falou besteira dessa, mas não se voltou contra o Senhor. Eu creio e declaro em nome de Jesus que você também não vai. Amém? Fiquem com Deus e é isso. Amém? Amém.